com Rua Afonso Pena. Indicação 31086, vereador Alessio Sela, indicação de solicitação de melhorias na Avenida Flores da Cunha, saída para IRS 142. Indicação 31087, vereador Alessio Sela, solicitação de melhorias na Ernesto Alves. Indicação 31088, Alessio Sela, indicação de solicitação de limpeza de terrenos na Rua João Saldanha dos Santos, bairro São Jorge. 31089, indicação do vereador Alessio Sela, anteprojeto de lei. 31091, indicação da vereadora Janete Rose de Oliveira, solicita com máxima urgência o setor competente construção de outra parte do quebra-molas da Rua Mato Grosso, no bairro Oriental. Indicação número 31092, Janete Rose de Oliveira, solicita a colocação de um quebra-molas na Rua Vicente Henrique Torman. Indicação número 31093, vereador Valdoir Lima, solicita a realização de estudo técnico para a colocação de quebra-molas na Rua das Araucárias, esquina com Isaac Salte, Ouro Preto. Indicação número 31095, João Hartmann, troca de lâmpadas na Avenida Marechal Castelo Branco, lâmpadas queimadas. Indicação 31096, João Hartmann, indicação conserto de coletor de águas tipo Boca de Lobo. Indicação número 31105, João Hartmann, referente ao estacionamento rotativo pago. Requerimentos. 31061, Daniel Weber, requerimento pedido de providência. Que seja enviado ofício de pedido de providências direcionado aos governos federal, estadual e municipal. Requerimento 31076. Cleiton Pereira, suplente. Requerimento pedido de informação. Requer cópia da certidão de dívida ativa do senhor Antônio Azir Pereira Sales com o município de Carazinho. Requerimento 31077. Vereador Bruno Berté. Requerimento de pesar. Requer que seja encaminhado ofício com votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Paulo Martins de Quadros. Requerimento 31078, vereador Alcindo de Quadros. Requerimento pedido de providência. Ofício à direção da Eletrocar solicitando troca de lâmpadas queimadas no loteamento Vila Verde. Requerimento 31083, vereador Fábio Zanetti. Requerimento de pesar. Que seja enviado ofício com mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares da senhora Lourdes de Quadros Sibirino. Requerimento 31084, vereador Alessio Sela, requerimento pedido de providência. Solicita com urgência providências para a urbanização das áreas ocupadas nas proximidades da via férrea do perímetro de Carazinho. Requerimento 31085, vereador Alessio Sela, requerimento de aplauso. Seja enviado ofício de aplauso ao soldado Leão Ribeiro pelos 15 anos de serviços prestados ao 38º Batalhão de Polícia Militar. Requerimento 31090, vereador Alessio Sela, requerimento de pesar. Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares do senhor Mário Sec. Requerimento 31094, vereador Bruno Berté, requerimento pedido de providência. Requer seja realizado estudo técnico para a colocação de redutor de velocidade na rua Dona Júlia, no cruzamento com Marcílio Dias. Requerimento 31103, vereador Daniel Weber, requerimento de aplauso. Solicita que seja enviado ofício de aplauso ao Grupo de Operações e Evangelização Leões de Judá. Requerimento 31104, vereador Daniel Weber, requerimento de aplauso, solicita que seja enviado ofício de aplauso ao condomínio São Vicente. Requerimento 31106, vereador Daniel Weber, requerimento pedido de providência. Solicita que seja encaminhado o presente requerimento de providências ao Executivo Municipal. Requerimento 31108, vereador Bruno Berté, requerimento pedido de providência. Requer seja enviado ofício para a Polícia Civil e Ministério Público a respeito da fala do vereador Vanderlei Lopes. Seriam esses os requerimentos, presidente.
Obrigado, senhor secretário. Grande expediente, conforme acordo entre os líderes de bancada, não haverá o grande expediente. Gostaria do intervalo. Para a reunião no intervalo. Né? Pois não. Mais algum líder de bancada que deseja o intervalo regimental? Questão de ordem, senhor presidente. Acho que seria importante nós termos esse intervalo e reunir todos os vereadores presentes para discutir aí a questão do projeto, né, da comissão. Tranquilo, tranquilo. Nós estamos sempre Questão de ordem, senhor abertos presidente. à discussão. Qual seria o assunto do intervalo? Seria o projeto da CPI? Tranquilo? Sim, um projeto de resolução. Então, interrompemos a sessão por 10 minutos e passaremos à sala da presidência para realizarmos o intervalo regimental. Ou, se desejarem fazer aqui, melhor, por causa do espaço, pessoal. Tranquilo. Então, estamos no intervalo regimental.
convido o vereador Alessio Sela, o qual terá 8 minutos para usar a tribuna. Boa noite aos nobres colegas vereadores, aos municípios de Carazinho que estão nos ouvindo, Ana Maria, assessora da imprensa, que está sempre nos acompanhando, nos prestigiando. Eu vou já entrar logo nesse tema da CPI, deixar esclarecido publicamente aqui dos mal entendidos, resolvidos, que a gente, num grupo do WhatsApp, foi sugerido pelo presidente, de repente, do nome do Bruno Berté. Então, eu abri mão, conversei com o meu colega de bancada, o Daniel Weber, que também não tem interesse, e sugerimos também a indicação do Bruno Berté. Posteriormente, o Alcindo Águia, do PSB, concordou também com a indicação do Berté. Mas, mais para frente, a Janete indicou, então, o Alcindo Águia. Então, hoje estamos finalizando isso aí. Vamos dar sequência à CPI, que tem que ser investigado. Tem muitas verdades que precisam vir à tona para a comunidade de Carazinho aí. Se existe um grande medo dessa CPI já espalhada na cidade, viu, João? Ana Maria, existe já bastante comentários aí de muita coisa que a gente imagina que seja de um tamanho e o tamanho é muito maior. Então vamos encarar isso aí, peço a todos os colegas a seriedade, o comprometimento com a comunidade de Carazinho, esquecendo as vaidades políticas, os compromissos partidários aí, pensando no bem comum para a comunidade e trazer essas verdades à tona. Outra questão que eu gostaria de falar hoje nesse microfone aí é sobre a vergonha que está essas obras da Corsã em Carazinho. Passei na Ouro Preto lá sexta e sábado, lá, meu Deus do céu, parece uma pista de motocross para os carros agora que estão fazendo aí. Então, assim, eu queria deixar aqui o meu desabafo aí ao Executivo Municipal, que fiscalize, veja o que tem que ser feito, se precisar que o Legislativo participe dessa demanda aí junto com a comunidade, vamos trabalhar junto aí, mas tem que ser feito alguma coisa urgente nessa cidade. Quanto a outra questão também que eu venho falar hoje aqui é sobre a fiscalização do Covid aí. Muita gente tem me procurado aí meia-noite, 1h da manhã, mandando mensagem. Vereador, estou tentando ligar aqui nesse número que passaram a fiscalização, ninguém atende, ninguém vem atrás, aglomerações acontecendo, jantas acontecendo de noite aí. Isso é o grande causador hoje do estado que nós estamos vivendo nessa cidade de Carazinho com os números de casos de Covid. Eu acredito assim, ó, que o comércio deveria voltar a trabalhar, as portas abertas, tomando os devidos cuidados. Eu acho que os empresários aí, tem muita empresa que não vai conseguir mais abrir as portas. Eu acho que a gente já tem acompanhado os números em Carazinho, e desde que o comércio fechou, não diminuiu o número de contaminados, pelo contrário, vem aumentando todo dia. Então, eu acho assim, o que deveria acontecer é um maior comprometimento da fiscalização após os horários de trabalho, os horários de lazer na cidade, que eu acho que é isso que está ocasionando bastante o nível de contaminação. Queria também falar um pouco do meu partido. Hoje tivemos uma reunião de manhã cedo, eu e o meu colega Daniel, com o pessoal do PP aí. A gente está trabalhando para reestruturar o partido. Vamos fazer um partido forte, um partido aguerrido, que vai vir para ser protagonista em Carazinho novamente. Então, assim, queria deixar também o agradecimento hoje pelas palavras lá, Daniel, junto com o outro pessoal do PP. A gente tem que, não adianta, tem que, esse lado do progressista é importante. A gente recebeu uma mensagem do Reis também, do senador, nos apoiando aí, então vamos seguir trabalhando. E também, para finalizar, também eu queria deixar um recado aí, diante de algumas palavras, semana passada, mencionadas por um colega aí, que assim como os demais colegas aí, eu não tenho medo de ameaças. Quem não deve, não teme. Então, se tem alguma coisa para falar de algum colega, que traga à tona de uma vez. Né? Que nem eu digo assim, ó, respeito todos os meus 12 colegas de vereador, espero sempre ser respeitado e digo assim, ó, não tenho medo de ninguém. Quero desejar uma boa semana a todos aí, que Deus abençoe. Obrigado, vereador Alessio. Chamamos agora o vereador Daniel Weber. Senhor presidente, colegas vereadores, nosso boa noite a todos que nos ouvem pela rádio, pelo Facebook e acompanham a sessão da Câmara de Vereadores. O meu assunto hoje era totalmente outro, mas eu vou entrar também na ciranda da CPI. Primeiro, quero destacar que sou completamente favorável à investigação, que ela ocorra da melhor forma
e quero destacar a todos os colegas aqui, aos 12 que estão aqui. Todos foram eleitos, todos apresentaram as suas certidões, suas fichas, e acredito que aqui não tem nenhum bandido. Porque se tiver, vai ser tirado com certeza por atos irregulares que possa fazer. Então eu não aceito esse negócio, e para mim isso é um discurso muitas vezes xarope, assim, que fazem. Não, porque se não for assim vai ter direcionamento, porque se não tiver eu na CPI, vão levar para o lado errado. Pô, gente, estão aqui todo mundo para trabalhar e fazer o certo. Então vamos trabalhar e fazer o certo. Eu e o Alessio viemos conversando essa semana, bastante, conversamos muito com o nosso partido. O nosso partido tem uma representatividade aqui na Câmara, são 2 vereadores, temos uma cadeira nas comissões e queremos manter essa cadeira nas comissões. E acredito essa foi a conversa que o partido, eu e o Alessio tivemos. O bloco, acredito até que o Alessio, pela inexperiência, pode ter achado que era uma maneira boa, mas o partido se mantém com essa representatividade e eu realmente conversei com o partido, conversei com o Alessio, sentamos hoje de manhã numa conversa de olho no olho, de homem para homem, e junto com o partido, e foi nota 10. Continuaremos favoráveis às coisas de bem, votaremos de acordo com as coisas do bem e buscaremos as explicações daquilo que julgarmos que não seja a melhor situação. Então esse é o compromisso que eu e o Alessio firmamos, temos entre nós, nos conhecemos pelo menos há quase 30 anos, desde a época que nadávamos no aquático, então 25 faz frouxo. Então conhecemos nossos pais, nossas famílias, o pai do Alessio era meu aluno e pessoa nota 10. Então assim, tenho certeza que os que estiverem representando na CPI vão estar representando de forma correta. Todos os que quiserem podem participar a cada sessão, a cada reunião, e temos que respeitar, é claro, também o que diz a lei e o regimento. Então, acredito que muitas opiniões dadas do grupo de WhatsApp podem ter sido mal interpretadas, como eu falei agora no intervalo regimental. Somente os líderes de bancada podem indicar. E dentro disso, acredito que é isso que tem que ser seguido, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Eu e o Alessio abrimos mão disso. Até quando conversamos, o Alessio disse, então eu vou indicar o Bruno. Eu digo, não, tranquilo, indica o Bruno então. Não é possível, paciência, mas de forma alguma eu vou aceitar que se eu participar ou se algum colega participar, essa CPI vai ter direcionamento. Então, eu não posso olhar no olho de vocês e acreditar que alguém vai direcionar ou para o lado A ou para o lado B. Tendo alguma coisa de errado, toca, porque o errado tem que ser corrigido, ou tem que ser solucionado. Então, acredito que esse é o foco de investigação, acredito que esse é o objetivo. Eu, particularmente, tenho um desejo, eu não sabia que aquela área, que é um bairro praticamente, era da Secretaria de Obras, eu não tinha esse conhecimento até a abertura da CPI, fiquei sabendo naquele dia, o município tem muitas áreas públicas, e eu não sabia que aquela área era pública. Então, sei que parece ter em torno de 70 famílias lá, e fico numa área total ali, que é da Obras, fica em torno, parece 70 famílias, 60 famílias, que estão dentro de uma área municipal. Eu gostaria de ver uma proposição de todos os colegas, particularmente, que primeiro, se soluciona o que está errado, corrige, mas vai ter 70 famílias na rua. De repente, nós tínhamos que buscar uma alternativa de regularização, de alternativa de solução, de indenização, daqui a pouco até o próprio erário, mas eu não gostaria, particularmente, colegas, de ver ninguém nesse momento, ou em qualquer momento, na rua. Então, se tem erros grotescos, que sejam corrigidos. Eu acho que esse é o fundamento. Sim, Alessio. Viu, Daniel, só para contribuir, a questão até assim, que eu fui lá ver, que depois de várias denúncias, pessoas falando, não se trata diretamente dessas 60, 70 famílias, mas sim, especificamente, em 3 casas que estão lá dentro. Isso eu fui ver, e é que nem eu digo assim, cara, hoje não tem aquela história assim, tem que levantar as provas. As provas estão lá, as casas estão lá dentro construídas, não, a gente tem que achar que é o culpado, se é A, B, ou C, ou D, quem é que autorizou a ser feita daquela maneira errada lá.
Então, só para contribuir contigo, que eu tive lá, olhando essas 3 casas que estão lá dentro, que seria o problema. Perfeito. Então, dessa forma, eu quero encerrar esse assunto e tenho a certeza que os colegas vereadores também pensam assim, que se é para ter uma CPI, que seja feita, a participação de todos, a indicação por ofício, mas que seja feita da forma correta. Tivemos um grupo de WhatsApp, que até sugeri antes que seja lavrada uma ata daquela conversa, assim como vale as provas judiciais do WhatsApp, também valem, daqui a pouco, aqui dentro, no momento que vivemos, uma indicação por WhatsApp também possa valer, respeitada a legalidade da indicação. Então, é dessa forma que eu acredito que devemos trabalhar, eu acredito que é dessa forma que devemos manter o respeito. Peço até desculpa ao colega ali pela minha exaltação antes, às vezes a gente perde um pouco a sensibilidade que o momento exige, mas quero destacar a minha posição favorável à investigação, favorável a que seja composto, mas declaro ali que assim quando foi feita o bloco eu já não estava participando, até porque estava consultando o partido antes, e quando fomos consultar juntamente com o Alessio, o partido não era favorável. Então, dessa forma, entendo também o colega, o qual conversei com o partido. Mas, quero concluir com uma situação. Pandemia e Covid. Eu fiz um pedido de providência, que se for necessário volto depois, que quero que esteja lá no boletim diário também o número de vacinados na cidade. Para a gente ter uma noção de como está andando a vacina no município, quantas pessoas vacinadas, de uma maneira muito simples, e digo que sou favorável ao projeto que entra aqui também da transparência das vacinas, para que a gente possa saber quantas vacinas já chegaram, quantas pessoas foram vacinadas e como é que está andando essa situação. E volto a externar a minha indignação com as posições autoritárias e ditatoriais do atual governador. Ele não tem que decidir o que cada comerciante compra e vende. E outra, ele não tem que decidir sobre um decreto federal que permite o funcionamento de academia, que permite o funcionamento de salões e barbearias. Não é papel dele sobressair sobre essa decisão. Já está saindo situações na justiça e o pessoal está ganhando, e nós vamos movimentar em Carazinho também. Obrigado, Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Obrigado, vereador Daniel. Chamamos agora o vereador Bruno Berté. Boa noite, colegas vereadores. Funcionalismo da casa, Ana Maria. Bom, o assunto é a CPI. Sim, a gente está discutindo ainda sobre a formação e eu insisto nas questões de formalidade com relação às indicações, justamente porque nesta casa nunca teve uma CPI com maioria de composição, né, do Executivo, quando é do Executivo, ou seja, ela sempre foi formada por maioria de oposição ou de denunciantes, ou, né, como queiram. Nunca teve. Se fizer a pesquisa, né? Bom, há erros de formalidade, venham parecer contra a resolução. Venham parecer contra a resolução, o projeto de resolução. A solução é que se retorne, se formalize via sistema, as indicações, até justamente pela confusão que já foi feita em WhatsApp, né, e que a gente formalize. Se os indicados forem os mesmos, tudo bem, isso não o critério da proporcionalidade, né, indicado no regimento interno, tudo bem, mas que se cumpra as formalidades justamente para que ela tenha uma validade, que ele possa todos os procedimentos correr dentro da legalidade. Pode dizer, o regimento diz, o regimento não diz.
não fala dessas questões. O que é um conflito é entre a lei orgânica e o regimento. A gente pode trabalhar numa interpretação expansiva ou não do regimento, mas não pode dizer que ele está dizendo como que tem que ser feito, porque ele não diz. Né? Sendo que ele não diz, é melhor cumprir todas as formalidades. Indicação pelo sistema, nós temos um sistema. A minha emenda foi colocada, foi negada porque foi colocada fora do prazo. Será que se eu tivesse mandado um WhatsApp, ela seria aceita? Não seria, porque ela não cumpriu a formalidade. Assim como a resolução não cumpre as formalidades com relação às indicações formais que tem que ser feitas via o sistema. Então, portanto, é uma semana a mais. Há uma sindicância ocorrendo na prefeitura. Né? Uma semana não vai fazer diferença. Nós temos um prazo de 60 dias em sindicância. Para a sindicância, para colher as provas. Teremos para a CPI colher as provas. Teremos uma sindicância já da prefeitura com relação a isso e tomaremos todas as medidas para que essa CPI corra da melhor forma possível. Sabe-se que pode todo mundo acompanhar a CPI, sabe-se que pode acompanhar as provas, acompanhar até requisitar alguma prova, isso não tem problema nenhum, que não influenciaria nos indicados. Mas nunca houve uma CPI com maioria dos investigados, ou maioria da situação, né? Sempre houve maioria oposição, né? Justamente por esse espírito da CPI ser das minorias, ser de um processo investigatório livre, autônomo. E eu cito a indicação do vereador do PSB, ele é suplente de um dos investigados. A indicação do líder de bancada, ele é concunhado de uma das investigadas e tem uma sobrinha em comum que é funcionária da prefeitura. Então, há vícios que podem sim, que nós podemos sim olhar, não, mas espera aí, isto não está certo, isto não está claro, e tem que estar cristalino, tem que estar claro. E não é dizer que é sem vergonha, porque não é essa a questão. A questão é que tem que estar claro para todo mundo que será um processo liso, a partir que a gente tem investigadores, investigados do mesmo lado. Não se pode achar que é um processo transparente. Não tem como ser um processo transparente, não tem como ser um processo liso, não tem como ser um processo moralmente limpo, que as pessoas olhem, não, foi feito da forma correta, não se encontrou nada. Não, foi feito da forma correta, se encontrou esses problemas aqui. Lembrando que a gente não julga ninguém, né? Mas é isso que eu quero deixar bem claro. E eu ainda voto contra a resolução. Aqui só está em discussão a forma da resolução, e eu peço que meus colegas votem contra a resolução para que o processo de indicação retornem à fase anterior. Falo aqui para os meus colegas aqui, né, Alessio, Zanetti, Adriano, Valdoir, inclusive para o Daniel, que é a favor da CPI, que vote contra o relatório, porque é uma semana para a gente fazer o chamamento, fazer as indicações corretas, pela via correta, e que se possa chegar a tipo, agora foi indicado corretamente, não tem nenhum vício, não pode ser nem anulada a CPI, porque ela fica registrada, ela fica para a história, do município, que se abriu uma CPI como se abriu outras. Eu tenho elas inscritas aqui, né? E é isso que a gente espera, fazer esse processo. E sabe-se sim que tem as casas lá. Não tem como demolir uma casa dentro do Pátio das Obras. Não tem essa questão de 70 casas que vão desabrigar. O município, o executivo, se vai citar todas essas pessoas para deixar suas casas, né? A CPI não tem esse caráter de desabrigar 70 famílias. Não. Nós estamos aqui vendo pessoas com casas dentro de terrenos públicos que são funcionários públicos. Sabemos que funcionários públicos não podem ter benefícios públicos dessa forma, né? Então, há situações que são visíveis e erradas, que não tem como sumir com casas dentro, ali com acesso, né? Inclusive com a suspeita também de fornecimento de água e luz pela municipalidade, né? Então, esse é meu apelo, que votem contra a resolução, o projeto de resolução, porque está em discussão só o projeto de resolução. A CPI é válida.
Né? Então, volta-se o projeto de resolução, indica-se novamente, dentro da proporcionalidade, dentro das formalidades exigidas, e daí se começa a CPI de forma transparente, de forma limpa, como é necessário. Né? Tudo aqui tem que ser limpo, transparente e atender os requisitos legais, que eu insisto que eles não foram atingidos, e há um conflito claro entre lei orgânica, regimento interno, Constituição e jurisprudência do STF. Há um conflito entre todas as leis, só o regimento está certo. Espera aí, né? Vamos ponderar essas situações, vamos fazer as coisas da forma correta. Podem discutir isso aqui, mas é que, né, perante a comunidade, como é que nós vamos expor que abrimos uma CPI para os investigados e investigadores terem uma confusão entre eles? Não tem, a sociedade vai ali, vai olhar e vai, não, isso aqui não vai dar em nada. E vai ficar por isso, e entra para a história. Bom, muito obrigado a todos. Eu queria citar um negócio. Recebi uma denúncia hoje, o Márcio Ruppen não está aqui. Bom, né, mas assim, recebi uma denúncia da oficina do irmão dele, onde a sobrinha dele está em isolamento, e havia um almoço lá. Eu queria que ele viesse manifestar essa situação, se houve um almoço mesmo na oficina do irmão dele, do Márcio Ruppen, do Guarapa. Né? Que houve, eu queria que ele esclarecesse essa situação, se houve um almoço lá no meio da pandemia com gente isolada. Obrigado, vereador. Convido a senhora vice-presidente para assumir os trabalhos da mesa para que eu possa usar a tribuna. Assumo os trabalhos da mesa. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, Ana Maria, representando a imprensa, seja bem-vinda. Hoje eu vou me reportar, meus amigos, a questão dos projetos que foram votados na Assembleia Legislativa a semana passada, onde, mais uma vez, o nosso nobre governador e os nossos nobres deputados prejudicaram, Fábio, funcionalismo público. E acho que era essa maneira que na campanha o excelentíssimo senhor governador dizia que era para tirar a bunda da cadeira para resolver os problemas do Estado. Nós estamos voltando à era medieval, onde o rei, quando queria aumentar os ganhos da corte, ele aumentava os impostos. E é isso que está acontecendo. Ocorreu assim com a majoração do ICMS. Os nobres deputados votaram todos a favor, por trocas de cargo. E agora, a Previdência do Estado, onde uma lei federal diz, Daniel, que o máximo da Previdência será 10%, os nobres deputados aprovaram que alguns servidores pagarão até 22% de Previdência para o Estado. Onde os aposentados da Brigada, que trabalharam a vida inteira, contribuíram, vão continuar pagando a Previdência, sendo que na Previdência privada não existe isso. É bom que se diga. Se aposentou, Valdoir, tu não paga mais Previdência. E os brigadianos continuam pagando. 14, 16, 18, 22%. E os nossos nobres deputados do MDB, que é o partido que eu estou hoje, Beto Fantinel, Carlos Búrigo, Clair Kuhn, Gilberto Capuani, Patrícia Alba, Thiago Simon, o Vilmar Zanquim, que seguido vem aqui pedir voto, aqui em Carazinho, puxar o saco aqui do prefeito Milton. Eu quero ver a cara deles em pedir voto aqui o ano que vem. Eu quero ver algum deputado desses aqui, do MDB, vir aqui em Carazinho pedir voto
principalmente para o funcionalismo, Valdir. Porque são sem vergonhas. Troco o voto deles por cargo. Gente que sabe que foi designada uma secretaria para o MDB no domingo anterior à votação. Ah, mas a bancada, eu vi um deputado do MDB, a bancada acertou que nós votaríamos a favor. Por que que o deputado do PP, Daniel e Alessio, votou a favor do funcionalismo? O Issur Koch. A bancada do PP votou a favor do governo e ele sozinho votou contra. Por que que o Luiz Lara, que é deputado do partido do vice-governador, votou contra essa lei da Previdência? Daí me vem uns dizer que a bancada decidiu. Se tu não é homem para assumir o teu mandato e votar conforme a tua consciência, não ser candidato a cargo nenhum. Se esse vídeo com certeza chegará aos ouvidos deles, e com certeza terá um desses aqui que vai querer representar contra o vereador Tenente Costa na executiva estadual do MDB. Vai ficar mais feio para ele ainda. Além de ser frouxo, votar só por cargo a favor do governo, ainda fazer fofoca para a executiva do governo, do MDB, que o Tenente Costa, lá de Carazinho, está falando mal dos deputados do MDB. Então fica meu desabafo com essa corja aqui dos nossos deputados, que votaram esse absurdo, que vai gerar um passivo para o Estado enorme, que nós já tivemos isso aqui, Guarapa, Alcindo, em 1900 e pouco lá, que depois no governo Brito desencadeou uma demanda de processos aí na justiça, onde todos os brigadianos, todos os funcionalismos, todo o funcionalismo, os professores acabaram ganhando. Porque foi uma aberração aquela vez, Fábio. E agora, novamente, por troca de cargos. Outra aberração, João, são os presidentes, né, das nossas associações, que estão lá há 30, há 25 anos, e estão quietinhos. Nenhum se pronunciou. Mas com certeza, porque já estão negociando que o ano que vem vão querer concorrer a deputado. Já negociaram 2, 3 cargos lá no governo, para familiares, Ana, e estão se lixando para o funcionalismo. Eles pensam no umbigo deles. Ah, com certeza vai vir represália para o Tenente Costa, que venha. Eu quero ver se eles têm coragem. Sem vergonha essa questão de votarem essa aberração que eles votaram a semana passada lá em Porto Alegre, por troca de cargos. Então, fica aqui o meu desabafo. E eu sei que essa é a ideia de todos os brigadianos e funcionários públicos do Estado. Essa aberração que os nobres deputados, não só do MDB, uns quantos, todos os partidos praticamente, votaram a favor. Todos aqueles que têm cargo no governo. Então, só encerro, senhora presidente, a minha fala, dizendo para os nossos colegas brigadianos, aqui na Câmara nós somos em 2, né, Alcindo? E a gente que tem essa voz um pouco, o maior alcance em termos de comunidade, nós estamos defendendo os nossos colegas. Esse foi o pagamento que o senhor governador e os deputados deram aos brigadianos, que há poucos dias o vice-governador foi no rádio e na TV, Fábio, agradecer todos os órgãos de segurança, os agentes da segurança, pela diminuição, Valdir, dos índices de criminalidade. Daí o prêmio que eles deram para todos esses agentes da segurança foi esse aumento da previdência para todos. Nós temos servidores que antes, os que ganhavam menos, não pagavam na aposentadoria, agora pagarão 7,5% de previdência. Pagaram a vida inteira e agora, quando vão usufruir da sua aposentadoria, terão que continuar pagando a previdência
para o Estado do Rio Grande do Sul, para o IP. Os funcionários não têm culpa das administrações passadas e nem dessa administração que aí se encontra. Então, meus amigos, uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente. Obrigado, vereadora Janete. Assumimos os trabalhos da mesa. Chamamos o vereador João Hartmann para se pronunciar na tribuna. Boa noite a todos, boa noite meus colegas, servidores da casa, a Ana Maria, que representa a imprensa, sempre presente, levando a nossa voz para outros que não podem nos acompanhar agora pelo Facebook. Inicialmente, falando um pouco sobre o assunto que está em pauta, que é a CPI, sou favorável, até porque CPI é um instrumento de investigação, não vai julgar ninguém, mas sim vai levantar situações e que se tiver algum culpado ou não, enfim, tudo deve ser apurado. Mas antes de pensar em quem vai fazer parte, A, B, C, D, oposição, situação, acredito que todos nós 13 estamos aqui eleitos e representando a nossa comunidade. E antes de mais nada, temos compromisso com a verdade, com a idoneidade. A gente segue essa premissa. Então, seja lá quem for que for fazer parte dessa comissão da CPI, que já está praticamente instaurada, eu acredito que devemos continuar, andar para frente, colocar em votação para que a gente possa aprovar a continuidade dessa CPI e que ela faça o melhor trabalho, a melhor forma de investigação, até porque todos nós, mesmo não fazendo parte, poderemos solicitar provas, que pessoas sejam ouvidas, todos podem participar ativamente, mesmo não fazendo parte da comissão de investigação. E que se assim seja, e que assim seja encaminhado. E antes de mais nada, falando novamente, todos os 13 devem ter, e acredito que tenham um compromisso com a verdade, com a seriedade. Aquilo que Cela falou aqui, o primeiro a se pronunciar, e a gente é favorável. A outra questão aqui que a gente precisa falar também, recebendo solicitação de pessoas, continua aquele mesmo problema. Voltando, CPI tem que continuar. Eu acho que a gente está gastando muito tempo útil aqui, que deve ser aproveitado com outras coisas. Muita gente reclamando ainda, novamente, ou continuando reclamando sobre postes de iluminação pública que não estão funcionando, lâmpadas queimadas, etc. e tal. E a gente então vem pedir aqui que o Executivo proceda junto à Eletrocar ou contrate uma outra empresa que faça essa substituição dessas lâmpadas, ou a retirada para entregar para a empresa que tem essas lâmpadas como garantia, que faça essa substituição. Mas que a comunidade não pode pagar o preço. A gente já vive um mundo, um país de tanta violência e roubos, etc. e tal, que com a escuridão os meliantes se aproveitam ainda mais. Então, novamente, a gente todo dia praticamente ouve reclamação de que lâmpadas não estão funcionando. A outra reclamação também diária praticamente é sobre, novamente, estacionamento rotativo pago, que eu venho dizer aqui. Ele é bom, ele é benéfico, ele só traz progresso para a nossa comunidade. Só que o contrato foi feito e ele precisa ser aprimorado. A gente precisa que o Executivo converse com a empresa que está prestando esse serviço, que é a Estacione, e aprimore esse contrato, porque a gente ouve relatos todas as semanas, quase que todos os dias, aonde que aquela moto que passa fazendo a cobrança, ela realiza muitas cobranças indevidas, como é o caso de um carro parado no carga e descarga. O carga e descarga a gente sabe que é para os caminhões que trazem cargas, para eles pararem, descarregarem e logo saírem. Aquela área ela é isenta de cobrança. E até acredito que tinha que regulamentar, porque se um caminhão quiser estacionar e ficar o dia inteiro
presidente. Parado ele pode, porque não está regulamentado, não tem 15 minutos com pisca-alerta ligado. Talvez uma ou duas tenha, mas a maioria não tem. Então a gente precisa regulamentar um tempo para o carga e descarga também. E quando está parado ali, a moto não pode cobrar aquele valor de R$ 1,60 na hora, até porque aquela área é para ser sem cobrança. A outra questão, a moto passa e já teve casos de carros parados na sinaleira, no semáforo, que foram cobrados. Se a pessoa para e a moto casualmente está passando naquele momento, antes que a pessoa pegue o seu aplicativo e coloque um tempo, a moto pode fotografar e cobrar R$ 1,60, sendo que a pessoa, de repente, iria colocar no seu aplicativo meia hora. A outra coisa que eu solicito na minha indicação para o executivo, para o órgão competente que cuida do trânsito na nossa cidade, que interceda junto à empresa, é que no aplicativo a gente possa colocar os tempos de 15 em 15 minutos. Se eu vou ficar só 15 minutos em um determinado lugar, que eu possa colocar esse tempo mínimo. E mais uma ainda, eu vou para frente dizendo que é de interesse da comunidade um tempo mínimo de tolerância, 5, 6, 7, 8 minutos. Hoje em dia, com esses aplicativos, com a informática que aí está, tudo isso é possível fazer. Basta vontade e bastante empenho entre nós legisladores, os executores, a empresa e a comunidade. Volto a dizer, estacionamento rotativo pago é benéfico para toda a comunidade, para quem utiliza, para os comerciantes. Só temos que fazer algumas adequações. Uma parte, João. Claro. João, essa tua fala, ela remete ao ofício que eu encaminhei ao Ministério Público, pedindo o fracionamento. Também sou favorável ao estacionamento, acho que nesses moldes tem que ser aprimorado, e a sua palavra é muito boa. Tem uma situação que eles me explicaram que a tolerância dá para quem não tem aplicativo. Então, se tu quer ter tolerância, mantém o aplicativo desligado, que eles dão 10 minutos, mas quem tiver o aplicativo ligado já é descontado. Mas eu quero trazer uma novidade que eu tive hoje, e coincidência ou não, também tem que ser vista. Se no aplicativo, no momento que eu saio da vaga, eu pudesse desligar, botei 1 hora, fiquei meia hora, saí e desliguei, me devolve aquela meia hora que eu não usei, e eu volto daqui meia hora, eu pago de novo, porque aconteceu com um cidadão que ele saiu de uma vaga e teve que retornar meia hora depois e tomou multa porque cedeu 2 horas na mesma vaga. E ele está juntando imagens de câmera agora para provar, para sair da multa. Então, se ele pudesse desligar e ligar o aplicativo, estava resolvido. Seu tempo, vereador. Perfeito, vereador Daniel. Exatamente com a tecnologia que a gente tem, tudo isso eu acredito que com boa vontade e com um bom estudo técnico, tudo isso são medidas que são possíveis de se fazer, fracionar o tempo, créditos que a gente possa utilizar da melhor maneira possível. Ninguém está se negando, ninguém vai se negar a pagar o tempo justo, o tempo que realmente consumir. Como um telefone, a gente vai pagar o que consumir, como energia elétrica, a gente paga o que a gente consome e assim por diante. Então, fica aqui foi um pedido de indicação para que chegue um documento até o Executivo, até os órgãos competentes, para que eles comecem a fazer essa construção, e a gente quer também participar, representando a comunidade, porque a gente escuta, e também é comunidade, porque a gente também utiliza esse serviço. E algumas vezes a gente já se deparou com situações como essa. A gente não está dizendo que é ruim, mas sim tem que aprimorar. E nem que está errado, mas que tem que aprimorar, e que com a tecnologia que aí tem, hoje em dia, tudo isso é possível que seja feito, assim eu acredito. E para encerrar aqui a minha fala aqui, eu continuo também defendendo, como o vereador Daniel, a abertura do comércio. As pessoas precisam sobreviver, sim, que se faça, que se amplie ainda mais os cuidados, mas o comércio precisa abrir suas portas, os barbeiros, as manicures precisam com todo cuidado voltar a trabalhar para sobreviver. E que nós temos que fazer a nossa parte, nossa comunidade, nos cuidar, nos conscientizar e não nos aglomerar. Certo, pessoal? Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador João. Chamamos agora o vereador Alcindo de Quadros. Boa noite, senhores vereadores, boa noite
os colegas, a todos, né? Costa, que nem tu falou, né? Quanto à Previdência, né? Não foi só os deputados do MDB, né? Os do PSB também, né? Usaram... Ali a gente defende tanto a sociedade como policiais militares. No mínimo, a gente tinha que ser reconhecido. Então, essa parte aí é verdade o que o Costa falou. Assim, gente, quanto a CPI, o que eu disse para vocês na outra segunda, eu estou pronto aí. Assim como eu defendi a sociedade caraziense durante 30 anos, certamente vamos fazer uma CPI limpa e honesta e tudo dentro da legalidade, né? Eu queria deixar meu abraço a todos os policiais militares do 38 BPM pelo aniversário de 17 anos no dia 10, né? Entre eles, os colegas mais antigos, nem o Luiz Maioc, o Oliveira, o Oswaldinho, o Gilberto, o Juarez Aires e todos os brigadianos, os novos, antigos. Eu quero homenagear que assim, ó, muitas vezes nós saíamos de casa para defender a sociedade sem saber se retornaríamos. E assim é a vida de um brigadiano. E com certeza, aonde eu estiver, eu vou defender essa classe. Porque nesse sangue aqui, além de vereadores, eu sou brigadiano e nunca vou deixar de ser. Certamente a nossa missão é defender a sociedade. Hoje nós estamos na linha de frente, né, Costa? Nós, a saúde, parabéns à saúde. Parabéns a todos os envolvidos, né, Janeta, professor, né? E hoje, Janeta, por acaso, é dia da escola, certo? Então, onde tem um professor, tem um aluno e tem uma caneta, certamente vai ter educação. Uma parte, vereador Alcindo. Certo, João? Esqueci, eu quero me solidarizar ao Tenente Costa, ao Alcindo, a todos, que os deputados estão tirando direitos das pessoas, e justamente pessoas que estão trabalhando na linha de frente, são os policiais, são os funcionários, são professores que, bem ou mal, estão em casa, professores estaduais dando aula online, muitas vezes sem ter os recursos, tendo que pagar a sua internet de casa para conseguir dar aula para os alunos. Então, eu me solidarizo a essa falta de respeito que os nossos governantes estão tendo com os nossos funcionários. Muito obrigado. É verdade, João. E eu estava falando para a Nelisa essa semana aí, e eu estou à disposição, se tiver aqui na frente do hospital, ajudar. Aqui tem um cara que pode contar comigo. Sempre, eu já disse para ela várias vezes, certo? E é verdade. Tem uma classe que nem professores, brigadianos, polícia civil, agentes, todos da saúde, são verdadeiros heróis. Pode ser que a sociedade julgue muito, sabe? Mas a sociedade também tem que ver as coisas boas que são feitas. Com certeza, né? Eu quero dizer, então, que nós estamos aí. Eu estou pronto para a CPI, repito de novo. Contem comigo, que aqui tem um cara que vai lutar pelo que é certo. Eu, no mais, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Alcindo. Chamamos agora a vereadora Janete. Boa noite, presidente, colegas vereadores, os funcionários da casa, a imprensa com a Ana Maria, que está aqui conosco. Pessoal, hoje nós comemoramos, como o Alcindo falou, o Dia da Escola, né? Num tempo tão difícil, num tempo tão diferente para os nossos alunos, nossos educadores, nossos funcionários. Mas a educação, ela tem que continuar. Foi um tempo de reinvenção, está sendo um tempo de reinvenção, mas a gente precisa ter esse olhar acolhedor da comunidade, dos pais, dos alunos, para que a gente possa continuar procurando fazer o melhor. Eu acho que todos os educadores, todos os dias, eles tentam e procuram e buscam fazer o melhor. Então, que a gente possa abraçar toda a escola que hoje está fechada, mas é só a parte material, porque o trabalho está dentro de cada casa, de cada educador, juntamente com as suas famílias que estão vivendo esse novo desafio de se reinventar na educação. Poderíamos ficar falando horas aqui sobre educação, né? Mas uma coisa eu quero dizer a todos vocês e compartilhar com o que eu acredito, que a educação é a arma mais transformadora, pode ser batido isso, mas é a arma mais transformadora de uma sociedade.
os países desenvolvidos que nos contam, né? É só olhar o quanto eles investem, o quanto eles valorizam e o quanto eles são desenvolvidos. Então, que fica esse tema de casa para o Brasil, que não tem sido feito pelos nossos governantes, agora essa questão da Assembleia. Então, é muito triste a gente viver numa época de pandemia, onde os direitos são usurpados cada dia que passa. Pessoal, falando um pouquinho sobre essa questão da CPI, né? Os colegas quase todos se manifestaram, a gente fez um intervalo regimental para conversar um pouco sobre isso. A gente precisa ter muito cuidado e muita seriedade e muita sabedoria ao se dirigir aos nossos colegas, à comunidade em relação a isso. São assuntos que vieram, então, para que sejam investigados e serão investigados de forma muito honesta, muito forte, muito coerente. O Daniel dizia, né, que hoje as conversas do WhatsApp, elas são documentos. Justamente por isso que a gente parte disso. Quando o presidente Costa postou ali que os líderes das bancadas deveriam indicar alguém para compor a CPI, foi exatamente isso, enquanto líder de bancada, eu fiz. Então, não quero me tornar repetitiva, não quero me tornar como se não estivesse respeitando os colegas, mas o respeito também tem que ser dado ao PSB. O PSB tem 2 cadeiras na Câmara de Vereadores, os partidos devem se posicionar. Aqui nós estamos no campo de ideias, não é nada pessoal com ninguém, mas assim, como eu e o Alcindo, a gente representa um partido e a gente tem voz e vez esse partido nas comissões, agora na CPI. E tenho certeza absoluta, com muita sabedoria, muita tranquilidade, que a gente possa dar sequência a esses fatos com muita transparência. Pessoal, também quero falar um pouquinho rapidamente sobre o projeto que eu protocolei, que a comissão e o parecer jurídico deu inviável. Todos os meus projetos, eles vêm de uma escuta da comunidade. E esse projeto, para priorizar a vacinação de professores e funcionários, não foi diferente. Nós tentamos, a gente sabe que a vacina tem que ser já e para todos, mas esse é um sonho, né, pessoal? Um sonho que a gente acredita, tem esperança que se torne real, mas está demorando muito mais do que a gente gostaria. Então, protocolei esse pedido, a pedido também de uma comunidade que eu faço parte. Foi inviável o parecer de uma comissão e do jurídico. Então, o que nós faremos agora, pessoal? Nós iremos, na semana que vem, encaminhar o executivo como anteprojeto. Antes de protocolar esse projeto, a gente havia conversado com a Annelise, e ela assinou muito positivamente, de forma muito sensível a essa demanda também. Então, nós iremos, na segunda próxima, protocolar este projeto como anteprojeto. Pessoal, também o Alessio falava da questão da Corsã, né? A gente vem batalhando há muito tempo, é uma situação bem caótica e muito triste que a gente vive no município. A Ouro Preto lá, a gente tem alguns contatos, algumas amizades e o pessoal se queixa muito. Então lá é um lugar que precisa ser olhado com muita atenção realmente, tá? Então a gente faz esse apelo ao Executivo, às pessoas do Executivo que acompanham, porque precisa ser dada uma resposta mais rápida àquela comunidade que usa aquele trânsito ali frequentemente. Uma parte, Janete? Sim. Obrigado. Hoje até tive uma conversa pelo WhatsApp com o nosso ex-colega, né, e suplente aí do MDB, o Gilson, que é o responsável na questão da fiscalização das obras da Corsã. E amanhã estarei com ele aí visitando algumas ruas que, na realidade, pelo município, pela Corsã, já foi dada como obra executada e finalizada. E realmente ficou muito mal feito, né? Alguns remendos, alguns buracos, algumas situações bem ruins que ficaram. Inclusive, hoje, lá na rua Marechal Deodoro, em frente à casa que a minha mãe reside lá, pela segunda vez, né, nos mesmos buracos lá que a Corsã deixou, o motoqueiro caiu, se acidentou, se machucou lá, quebrou a moto. Então, assim, ó, a gente precisa notificar a Corsã e que alguma coisa seja feita, que essas ruas sejam retomadas ali, não pode ser dado como acabadas essas obras. Obrigado.
Fábio, são problemas muito sérios e muito pontuais. E quem necessita daquele trânsito sofre diariamente com essa questão. E é um direito, né, pessoal? Ter essa parte aí arrumada de forma adequada é um direito de todos os moradores que estão passando por esse processo. Também quero compartilhar com vocês, todos devem ter acompanhado o STF, né, sobre um grande avanço, eu acho que para a pauta das mulheres, que foi a extinção do argumento da legítima defesa de honra, né? Então, os avanços são tão pequenos na nossa sociedade, mas a gente, algo que possa vir a contribuir, eu acho que é importante a gente enaltecer e a gente refletir sobre isso. E eu achei interessante que os argumentos do STF usaram, que são bem exatamente o que é, né, pessoal? A decisão dos ministros citaram que o argumento era odioso, cruel e desumano. Então, que bom que eles puderam retirar isso, né? Não é mais argumento para os feminicídios, essa questão da defesa da honra. Só para trazer alguns dados, pessoal. O nosso estado é o 4º estado em número de vítimas de feminicídio. E janeiro aumentou 34,8% o feminicídio. Então, numa época de pandemia, numa época de Covid, numa época de perda salarial, ainda nós temos que contar com essa violência tão séria quanto a mulher. Diante disso também, deu entrada hoje um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais. Por quê, pessoal? Porque o homem violento é um menino violento, é um jovem violento. Ninguém se torna um homem violento de um dia para o outro. Então, se a gente começar a trabalhar essas questões do menino, do respeito, do direito da mulher, desde pequeno, claro que as sementes não germinam de uma hora para outra, mas com certeza o processo ao longo do tempo eu acho que é muito importante. Então, é um projeto bem sensível a essa pauta, eu acho que é importante, nós não podemos fechar os olhos diante disso. Nunca ninguém vai estar livre de ter uma tragédia na família ou com amigos. Agora não me toque hoje, né, a rádio, os jornais relatando um caso de tentativa de feminicídio. Então, é uma luta que precisa ser travada, e só se trava com leis e com cobranças, né, pessoal? Então, vai para as comissões, espero que seja bem analisado, para que nós possamos estar aprovando como algo a mais. Com certeza, não é algo que vai solucionar, mas a gente pensa nas nossas leis aqui, que a gente propõe, são questões para melhorar, para amenizar todas as demandas que a gente vem enfrentando e a gente vem trabalhando também. Quero aproveitar a Franciele lá do CRAS, que tem feito um trabalho tão importante. Quando chega essas pessoas aqui pedindo ajuda para nós, através das redes sociais, que hoje o contato está sendo meio limitado, a Fran lá atende de uma forma assim, muito acolhedora, muito interessante. A Andréia, na Secretaria da Assistência Social também. E vem esse relato, esse feedback para a gente. Então, é bem importante que as mulheres que estão nos escutando possam estar sabendo que existe em Carazinho um trabalho importante em relação a essa pauta. A doutora Rita também na delegacia tem feito um trabalho muito forte em relação a isso. Tá, pessoal? Então, agradeço a todos vocês, um grande abraço, e aos ouvintes que nos acompanham, a Sandra Zimmermann, que sempre nos acompanha, um grande abraço. Obrigado, vereadora Janete. Chamamos agora o vereador Valdoir. Primeiramente, boa noite a todos, a Ana, nossa colega, ao presidente. Primeira coisa, eu vou começar a dar um elogio, tá? A Joara também, como a nossa colega que estava falando, a Joara, só que é do CRAS, lá da Ouro Preto, né? Muito importante, sempre quando a gente pede, argumenta qualquer pedido para ela está nos atendendo. Isso é muito importante. Outra coisa, não quero deixar passar em branco
de elogiar o meu colega, o Adriano Strack, tá? Ele é uma pessoa que... O que está acontecendo? Não sei se foi só quando era tempo de política, mas meses atrás sempre tinha o auxílio que estavam doando para o pessoal mais carente. E agora estão me falando que faz 3 meses que não tem uma sacola, não tem nada, não tem alimento, para muitos que estão me pedindo. E a gente está correndo atrás. Então, eu não sei se foi por causa que era em tempo de política ou se era em tempo de quando tinha o auxílio emergencial. Só que agora, como acabou isso, tem muito pessoal que não está sendo mais atendido. Não estão mais verificando as pessoas que estão necessitando, né, do básico, que é só um alimento. Então, eu quero dar os parabéns para o meu colega, que seguido, quando eu peço, que ele está direcionando aquela promessa que ele fez de campanha, e sempre quando eu peço para ele atende essas pessoas. E isso é muito importante, que é o básico, que é a falta de alimento para as pessoas carentes. Então, a gente pede para que nossos órgãos competentes revejam, né, que essas pessoas que estão desassistidas possam ser atendidas, né, porque é o mínimo que a gente pede, que é uma... Olha só, outra coisa, um descaso não sei se é o INSS ou o quê, uma família carente que tem um filho deficiente, um filho especial, que faz 3 meses que viviam unicamente do benefício desse jovem, e hoje faz 3 meses que o governo cortou o benefício dele. E eles não têm para o alimento, não têm para a água e nem para a luz. Então estão morando sem água e sem luz. Aonde a gente já se viu isso hoje, no nosso Brasil, onde nós vivemos, pessoas passando por isso, né? Muito, muito triste. A gente se sente impotente quando as pessoas pedem, sabendo que elas não têm água e não têm luz na casa. Então, a gente vai pedir que nossos órgãos competentes possam acompanhar e verificar qual que é esse problema, né? Isso aí é um negócio primordial, que é o básico do ser humano. Eu também queria falar referente a elogio o meu colega aqui, nosso presidente, por ter falado referente ao partido dele, que não foi coerente, né? Isso é muito bom, e eu também vou seguir a conduta dele, que o que acontece? O nosso governador está tomando um erro, né, de ter feito o presídio perto da nossa cidade e sendo de outro município. Só porém, para te ver como a gente se sente impotente, todos nós podemos votar contra isso. E eu vou votar a favor do município, que nós não queria isso. Só que eu acho que isso é a mesma coisa que quando nós, vereadores, que somos 5 ou 6, que, entre aspas, é a oposição, quando nós pedimos para o nosso executivo, também não somos atendidos. Então, a gente se sente tão impotente como o nosso município se sente impotente. Às vezes, quando a gente pede alguma coisa, também se sentimos impotentes. Um exemplo é o abaixo-assinado que nós fizemos referente às cobranças do Estacione, e não fomos ouvidos. Então, é um exemplo óbvio, vem de escadinha. Quando a gente sente e a gente pede e não é ouvido. É complicado, né? Mas esperamos que mudem, né? Outra coisa, referente ao Estacione ali, que está toda essa discussão, nós todos teríamos que se unir e rever todos esses pedidos, todas essas pautas, e rever até com os órgãos competentes, para que isso possa ser mudado, né? A gente precisa disso. Outra coisa, o nosso poder executivo está faltando no sentido assim, ó, de dar um pouco mais de atenção agora para esse pessoal que está precisando realmente, por causa que há uma grande discussão. Nós estamos num município onde que não há lei germânica, que é o que a conduta germânica, onde a gente respeita mais os atos. Temos todos os nossos comércios trabalhando direto, tem álcool, tem que entrar com máscara, tudo seguido à risca. E ninguém está assim, fugindo das regras.
e eles que mais pagam por isso, pelos erros de quem faz junção, né? O pessoal se reúne, ainda não está vendo o risco grande que o nosso município está correndo, ou o Brasil inteiro, na verdade. Todos os hospitais estão lotados. Eu acho que se todo mundo botasse a mão na consciência e respeitasse só um pouco mais, para amanhã ou depois não estar sofrendo, porque amanhã ou depois é um parente nosso. Então, se cada um se reeducar um pouquinho mais e ver como a gente tem que se cuidar, porque agora nós temos outra fase dessa cepa, né, que diz que é 5 vezes pior, né? Então, se cada um se cuidar um pouquinho mais e respeitar, porque às vezes, claro, nada contra, às vezes tem os jovens ou até próprios mais adultos que não vê esse problema do nosso município e às vezes fazem pouco caso. Então, eu acho que nós todos temos que se unir e cada um se esforçar um pouquinho mais para que esse erro não aconteça, que está nas mãos de todos nós para que isso possa passar sem ter problema algum. E todos nós estamos esperando essas vacinas, que né, tem muita gente esperando, né? Então, esperamos que se solucione da melhor forma possível, tá? Agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Obrigado, vereador Valdoir. Com o pronunciamento do Valdoir, encerramos o grande expediente. Passamos agora à ordem do dia. Solicito ao senhor... coloca em discussão, desculpa, os requerimentos. Vereador Daniel. Eu quero rapidamente aproveitar esse tempo da discussão dos requerimentos para falar, ou continuar a fala, e o que o Valdoir falou é importante em relação ao Covid, e também é importante a gente estar informando a população dos dados, assim como hoje tem o número de contaminados, tem o número de pessoas curadas, tem o número de pessoas que estão internadas no leito do hospital, tem o número de pessoas que estão em hospitais de referências fora, mas é importante também nós ter uma ideia do número de pessoas vacinadas. E eu falo isso como fisioterapeuta, o João dentro do hospital mais ainda, porque a gente vê que o número de vacinados e a vacina é o nosso sonho e é o que a gente quer para a nossa cidade. Quando a cidade de Carazinho chegar num patamar de 50% a 60% do número de pessoas vacinadas, teremos, com toda certeza, a redução no índice de contágio. Então é importante que a gente saiba, até para que possamos dar nossas opiniões, nossas sugestões ao Executivo, e aqui ninguém é dono da verdade, até porque pouco sabemos, mesmo quem está na linha de frente, sobre o futuro com o Covid. Então fiz um requerimento para que todo mundo tenha uma ideia do número de pessoas vacinadas em primeira dose e em segunda dose. Somando a isso, eu quero também, Alcindo, me somar ao seu requerimento da troca de lâmpadas. Já viemos falando há tempo, o João também falou há poucos dias atrás, no sentido de que hoje está se substituindo lâmpadas de LED pelas lâmpadas incandescentes que se tinha. Mas não é culpa de quem paga a iluminação pública se o contrato não prevê que a lâmpada de LED falhou, não queimou. Não é culpa do cidadão. Então, não é problema dele. Eu espero e peço encarecidamente, já conversei com os secretários Charles Sete, que é o responsável por essa situação, que haja uma maneira de contrato e substituição já daquilo que não está funcionando. E não são poucas, Alcindo. Cada momento é num lugar. E a resposta é que o município não tem contrato para substituir, dado pela Eletrocar, e pelo município, que o município não pode contratar até que se finalize toda a substituição.
Pô, gente, de quem que é a culpa? Não é do cidadão que paga a iluminação pública. Então, daqui a pouco, autoriza o cidadão a contratar um eletricista, sobe no poste, vai conseguir lâmpada no céu e depois desconta da iluminação pública. Eu sei que isso não é possível. É apenas uma fala de quem não concorda com ficar às escuras quando se paga a iluminação pública, quando se tem uma empresa que deveria fazer e quando daqui a pouco a solução pode estar em Carazinho. Então eu me somo a você, tem que haver uma alternativa nesse momento, tem que haver uma solução. Eu tenho certeza que se precisar de uma autorização desta casa e juridicamente for possível, nós apoiaremos, assim como fizemos no projeto das vacinas, que reuniu-se, buscou-se os pareceres, eram favoráveis, votou. E hoje, num comentário ainda das vacinas, eu vi um paradoxo de 2 locais no Brasil. Um comprou as vacinas por 210 milhões e o outro a mesma quantidade por menos de 20 milhões. O comparativo era que um pagou quase 300, 400 reais e o outro R$ 9,00 as doses da vacina. Então, acreditamos que nós estaremos no grupo de R$ 9,00 assim que for possível e nossa comunidade vai poder ter essa vacina. Então, cabe não cair nesses grupos que querem ganhar dinheiro com o povo. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel. Mais algum vereador queira discutir os requerimentos? Questão de ordem. Gostaria que fosse votado em bloco, presidente, os requerimentos. Continua em discussão os requerimentos. Não havendo vereador que queira discutir, eu coloco em... Questão de ordem, presidente. Eu posso pedir para assinar junto Pois não? um requerimento? É o do vereador Alessio Sela, o 31090, requerimento de pesar ao senhor Mário Sec. Posso assinar junto? Obrigado. Questão de ordem. Eu gostaria também de assinar o 31103 do Daniel, se ele permite. Mais algum colega? Eu coloco em votação o pedido da vereadora Janete que os requerimentos sejam votados em bloco. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Está em votação os requerimentos. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Projetos. Solicito que o senhor secretário realize a leitura do projeto, autor e emenda que irá à votação. Projeto de lei número 011, de autoria da vereadora Janete Ros de Oliveira. Projeto de lei número 011/2021, autor vereadora Janete Ros de Oliveira. Emenda: determina a prioridade na vacinação contra a Covid-19, professores e funcionários das redes públicas, privadas, de ensino infantil, fundamental, médio e superior do município de Carazinho. Destacando nesse projeto, senhor presidente, que a orientação técnica e das comissões é desfavorável. Obrigado, senhor secretário. Antes de iniciarmos a discussão do projeto, a autora tem algum posicionamento, se vai manter ou não o projeto em tramitação? Eu vou encaminhar como anteprojeto na próxima segunda-feira, presidente. Então está sendo retirado? Sim, eu retiro o projeto. Então o projeto de lei número 011/2021, de autoria da vereadora Janete Ros de Oliveira, foi retirado pela autora. Solicito que o senhor secretário faça a leitura do projeto de resolução número 02/2021, que cria a Comissão Parlamentar de Inquérito. Projeto de lei número 002/2021, autor Luiz Fernando Costa. Projeto de resolução: cria a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, a fim de investigar a ocupação de parte de bem público de propriedade do município de Carazinho,
que abriga as instalações e equipamentos da Secretaria Municipal de Obras, localizado na Vila Rica, nas quadras definidas pelas ruas Cláudio dos Santos, Lorival Vargas, Frederico Ozanam e John Kennedy. Está em discussão, senhores vereadores, o projeto de resolução número 02/2021. Presidente, Vereador Valdoir Lima. eu quero abrir mão, então, tá? E que siga a proporcionalidade. O senhor está abrindo mão de fazer parte da comissão Isso, parlamentar de inquérito. CPI, isso aí. Vereador Fábio, líder da bancada, pode... Sim, vereador Tenente, então, o PSDB, né, que tinha indicado o vereador Valdoir, abre mão, então, da vaga na comissão e que siga a proporcionalidade aí. Então, nós constaremos em ata essa desistência, seguindo a proporcionalidade do regimento interno, fica no bloco. Líder do bloco, vereador Bruno Berté. A indicação do bloco é em meu nome sendo indicado para a comissão do CPI. Então, passará a compor a comissão parlamentar de inquérito com a desistência do vereador Valdoir, o vereador Bruno Berté, ficando, vamos constar em ata, ficará composta a comissão parlamentar de inquérito pelo vereador Bruno Berté, Alcindo de Quadros e Márcio Roppen. Questão de ordem. Apenas Pois para encaminhamento, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a todos, assim como o PP também abriu a mão dessa vaga, ao PSDB que abriu mão, e quero parabenizar o Bruno Berté pela construção para a indicação do seu nome. Acredito que a política realmente é uma troca de ideias e pensamentos, com respeito aos colegas, e eu já externei antes e peço mais uma vez minhas escusas ao colega vereador, e acredito que dessa forma a gente vai construindo conforme a lei, que é muito importante a gente enfatizar. Então, acredito que dessa forma a gente vai evoluindo como Câmara, respeitando as normas, as regras e construindo. Eu acredito que tudo é uma construção. E a participação de todos, volto a lembrar, eu que não faço parte, mas eu sei que eu posso fazer parte acompanhando, fiscalizando, sugerindo os pedidos à própria comissão. Então, dessa forma, acredito que todos os colegas estão inclusos na participação, não com o seu nome, mas representando a comunidade. Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel. Mais algum vereador queira discutir? Vereador Alessio. Eu gostaria também de contribuir aqui com as palavras do Daniel e dizer que, para mim, é merecida a participação do Bruno. A gente discutiu bastante isso aí. O Bruno é um guri que é advogado, tem um conhecimento jurídico, vai contribuir bastante para se esclarecer muitas coisas obscuras que existem por trás de tudo isso aí. Obrigado, vereador Alessio. Mais algum vereador? Vereador Bruno. Gostaria só de constar que, apesar da indicação e da nossa composição para que houvesse a minha indicação, ainda temos pela legalidade da CPI. Então, é só para constar aqui mesmo, fazendo parte, a questão é a legalidade da CPI, que temo por ela. De qualquer forma, né, vamos ver qual que é o caminho a seguir daqui para frente, dentro da CPI e juridicamente. Obrigado, vereador Bruno. Vereador João Hartmann. Também quero parabenizar todos aqui e é isso aí, isso mostra que a gente está conversando, conciliando e procurando um denominador comum. Todos têm capacidade, cada um dentro do seu conhecimento e vamos em busca da verdade, seja ela o que for. E não é questão de punição, é questão de esclarecimento. Isso que a gente quer, não quer de forma alguma denigrir a imagem de pessoas ou prejudicar pessoas, mas sim em busca da verdade. É isso que a comunidade quer, que a gente como cidadão também quer. Parabéns a todos e é isso aí, vamos caminhar. Independente de quem fosse fazer parte da comissão,
eu tenho certeza que seriam apurados os fatos e chegarão, então, a um denominador comum. Todos nós podemos fazer parte e que Deus abençoe vocês três da comissão, que vão ser os líderes, que vão levantar as provas, ou enfim, para que a justiça seja feita. Obrigado. Só por Obrigado, vereador João. Vereador Márcio Hoppen. Com certeza, acho que acima de tudo a imparcialidade dessa comissão, e se cometeram os envolvidos algum ato errôneo, eles têm que ser punidos da mesma forma, sendo oposição, situação, direita ou esquerda, tá? Acho que a lei ele é para todos. E só para contribuir com o vereador Bruno Bertet, que ele citou o nome da minha sobrinha, falei com o meu irmão, ele disse que ele almoçou sim na oficina. Ele almoçou, mas não tinha almoço. Ele almoçou lá, Bertet. O meu irmão almoçou, o Marcos André Hoppen almoçou lá, sim, sábado no meio-dia. Ele, mas não tinha almoço lá. Tá bom, Bertet? Obrigado. Obrigado, vereador Márcio. Mais algum vereador queira discutir? Não havendo vereador que queira discutir, colocamos em votação o projeto de resolução número 02/2021, que cria a Comissão Parlamentar de Inquérito nesta casa. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovados por 9-1. Votaram a favor vereador Daniel Weber, vereadora Janete, vereador Valdoir, vereador Adriano, vereador Fábio, vereador Alessio, vereador João Hartmann, vereador Márcio Hoppen, vereador Alcindo. Votou contra o projeto de resolução o vereador Bruno Bertet. Então, está criada a Comissão Parlamentar de Inquérito a partir desta data, sendo que a mesma, a partir de amanhã, terá 5 dias para iniciar os trabalhos. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Convido a todos para a próxima reunião ordinária, que ocorrerá no dia 22 de março, às 18h15. Uma boa semana a todos.